Desertificação em Portugal, escrito por Maria José Roxo. A desertificação, um temor que ensombra o futuro, foi já diagnosticada em várias áreas dos países mediterrâneos, com destaque para a Península Ibérica. Que não restem dúvidas. A suscetibilidade do território de Portugal continental tem aumentado em relação direta com a mudança climática e o grau de impacto atual é bastante elevado, por exemplo, na margem esquerda do rio Guadiana. O presente ensaio contextualiza e explica a desertificação enquanto fenómeno ambiental complexo com origem em processos naturais e atividades humanas a diferentes escalas. Reflete sobre os seus efeitos na degradação dos solos, dos recursos hídricos e da biodiversidade e nos riscos de despovoamento, mas, de olhos postos no amanhã, aponta estratégias de recuperação e prevenção. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2023. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Desertificação não é despovoamento. A todas as pessoas que têm contribuído de uma maneira ou de outra para o conhecimento deste grave fenómeno ambiental. Introdução. A humanidade encontra-se num momento crucial e está na hora de inverter a forma como se utilizam e gerem os recursos naturais disponibilizados pelo planeta. A crise ambiental é uma realidade impulsionada por um cenário de mudança climática e pelo aumento da pressão sobre os recursos através do consumo de bens por uma população mundial em crescimento que a Organização das Nações Unidas estima venha a ser composta em 2050 por cerca de 9.700 milhões de pessoas. Se este aumento já é um motivo de preocupação, não o são menos os efeitos da mudança climática sobre a futura produção de alimentos, a quantidade e qualidade da água disponível. As mesmas projeções da ONU apontam para uma redução de 10% da produção agrícola a nível global, mas em certas regiões esta redução pode chegar a 50%. O desequilíbrio dos ecossistemas e a perda de biodiversidade são hoje indiscutíveis. Assim sendo, importa perceber de que forma o ser humano tem contribuído para esta situação e, em função da identificação das causas e consequências, encontrar soluções e comportamentos que permitam uma convivência mais harmoniosa com a natureza. Neste contexto, recursos naturais vitais como o solo, a água e a vegetação encontram-se hoje sob enorme pressão.
não têm tempo de se regenerar à velocidade com ao mesmo tempo que as atividades humanas destroem habitats, levando à extinção de espécies e colocando outras em vias disso. A degradação das terras e a desertificação estão a causar enormes desigualdades e desequilíbrios a nível global em termos de crescimento económico e desenvolvimento das sociedades. Considera-se degradação das terras, segundo a Plataforma Intergovernamental para Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas, os muitos processos que conduzem ao declínio da biodiversidade, serviços ou funções dos ecossistemas, incluindo todos os ecossistemas nas massas terrestres. Este é um problema global que ocorre em todos os climas, mas afeta particularmente os países em vias de desenvolvimento ou em desenvolvimento. O termo desertificação foi definido em 1994, na Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, para caracterizar a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas em resultado da influência de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas. De uma forma simples, isto significa uma perda de fertilidade dos solos por má utilização, a que se associam condições climáticas desfavoráveis para a sua recuperação natural. Degradação das terras e desertificação são fenómenos interligados e bastante complexos em si mesmos. As condições que favorecem o surgimento e a expansão da desertificação ocorrem em condições climáticas específicas, enquanto a degradação das terras é um fenómeno muito mais generalizado. Outro aspecto relevante passa pela compreensão que as comunidades têm acerca dos fenómenos que conduzem à destruição dos recursos naturais e, consequentemente, à degradação das terras e à desertificação. Vários têm sido os equívocos na divulgação de casos de desertificação, a começar por imagens de dunas de areia a avançarem sobre solos férteis, sugerindo ambientes estéreis e irrecuperáveis, ou por imagens de solos gretados e ressequidos por ocorrência de seca, o que não corresponde à realidade. O fenómeno é difícil de percepcionar, mas há uma forma simples de o fazer. A desertificação observa-se facilmente quando a rocha surge à superfície nas encostas. Isto significa que o solo desapareceu. Não há, portanto, relação com areias ou dunas. Tal só se observa em áreas como o Sahel, onde a proximidade do deserto do Saara, um ambiente de grande aridez em que o sobrepastoreio ou a destruição da vegetação para a obtenção de combustível provocaram sérios desequilíbrios ambientais, e o problema da desertificação foi aí reconhecido desde a década de 1970, constituindo desde então motivo de preocupação, pois as suas consequências são bem visíveis em termos ambientais e socioeconómicos. Insegurança alimentar e política têm forçado importantes movimentos migratórios. Se as imagens divulgadas para ilustrar o fenómeno da desertificação já constituem um problema, a situação agrava-se com a comum utilização do termo, sobretudo nos países do sul da Europa afetados, como Portugal. A incorreta utilização da palavra, apesar de todo o conhecimento já existente e de serem visíveis as consequências no território, é lamentável. Políticos, decisores e jornalistas continuam a confundir desertificação com despovoamento. A frequência com que a palavra é erradamente usada pela classe política, que se apropriou do termo, constitui um dos fatores que justifica a fraca adesão à implementação de ações concretas de mitigação e combate. Um exercício interessante é analisar como, em Portugal, políticos e decisores com diferentes níveis de responsabilidade falam de desertificação humana, desertificação física, desertificação dos solos, termos que a comunicação social reproduz igualmente. Esta terminologia gera confusão, nomeadamente em função de acontecimentos específicos nos períodos eleitorais ou quando se pretende justificar investimentos para dinamizar áreas do interior do país.
desertificação não é sinónimo de despovoamento. A desertificação pode conduzir ao despovoamento, o que é fácil de compreender. Uma elevada degradação dos recursos naturais, em particular do solo, traduz-se em perda de biodiversidade, diminuição da capacidade produtiva dos solos e escassez de recursos hídricos, tornando inevitável o abandono dos campos e a migração para as cidades ou outros países. Contudo, o despovoamento pode acontecer por outras e variadas razões, entre elas as guerras e os desastres tecnológicos. Chernobyl é um exemplo. Há, no entanto, uma relação entre despovoamento e desertificação que importa realçar. Só havendo pessoas no território, é possível implementar eficazmente medidas de recuperação dos solos e regeneração dos ecossistemas. O combate à desertificação só será uma realidade quando todos os elementos da sociedade utilizarem o termo de forma correta, compreendendo o fenómeno e como é estreita a ligação entre degradação das terras e desertificação. Neste sentido, e com o intuito de comprometer os governos, impulsionar a investigação e esclarecer a população em geral sobre as questões relacionadas com a degradação das terras e a desertificação, a ONU promove, desde a década de 1970, ações comemorativas, tais como o Dia Internacional de Combate à Desertificação, a 17 de junho, ou o Ano Internacional dos Desertos e da Desertificação, em 2006. Para além disso, o seu envolvimento na realização de inúmeras conferências internacionais culminou em convenções relevantes, como a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos países afetados por seca grave e/ou desertificação, aprovada em 1994, cuja negociação se iniciou 2 anos antes, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Apesar de todos os esforços a nível internacional e das convenções em rigor, os resultados na mitigação e combate à degradação das terras e à desertificação não têm sido os que seriam desejáveis e expectáveis. Em muitos casos, constrangimentos financeiros, sociais, económicos e tecnológicos explicam esse fracasso, mas também, num elevado número de situações, a aplicação dos instrumentos que preservam e regulam a utilização dos recursos naturais é bloqueada por uma inércia com efeitos nefastos a todos os níveis. Neste contexto, para acelerar uma transição urgente que minimize o crescimento desigual, favoreça o bem-estar e, ao mesmo tempo, promova uma reflexão sobre os desafios ambientais, realizou-se em Estocolmo uma reunião internacional para assinalar os 50 anos da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Com o lema Estocolmo mais 50, um planeta saudável para a prosperidade de todos e todas, nossa responsabilidade, nossa oportunidade, o encontro de 2 e 3 de junho de 2022 reafirmou a necessidade de uma ação urgente por um planeta saudável. A dimensão ambiental enquadra todos os objetivos propostos na Agenda 2030, que foi definida em 2015 pela ONU e apresenta 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de erradicar a pobreza, salvaguardar a natureza e proporcionar prosperidade. Os desafios ambientais e o crescimento desigual a diferentes escalas, global, regional, nacional e mesmo local, exigem uma maior consciencialização das situações interligadas que estão a ocorrer um pouco por todo o planeta, como referem estudos e relatórios da ONU e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sendo os mais relevantes 1. Instabilidade climática, 2. Perda de biodiversidade, 3. Poluição química, 4. Produção de resíduos com destaque para os plásticos, 5. Excesso de azoto. Todas estas situações têm conduzido a desequilíbrios, resultando numa diminuição notória do capital natural, entendido, segundo o Banco Mundial,
como as reservas de recursos naturais, que incluem geologia, solos, ar, água e todos os seres vivos. É de todo este capital natural que os seres humanos retiram uma ampla variedade de benefícios que tornam a vida possível. Estes benefícios que as pessoas podem obter dos ecossistemas são designados usualmente por bens e serviços dos ecossistemas, normalmente classificados em 4 categorias: bens e serviços de suporte, como o ciclo de nutrientes e a formação do solo; bens e serviços de regulação, purificação do ar e da água, regularização do clima por sequestro de carbono da atmosfera e dos fenómenos de cheias; bens e serviços de aprovisionamento provenientes dos ecossistemas, água doce, mel, madeira, caça, entre outros; e bens e serviços culturais, através do contacto com a natureza, atividades recreativas de turismo ou de contemplação da paisagem. Em 2018, um relatório da Plataforma Intergovernamental para Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas analisa criticamente a degradação dos ecossistemas terrestres. A grande conclusão mostra que essa degradação se deve essencialmente a atividades humanas com impactos negativos, correspondendo a mais de 10% do produto global bruto, por perda de biodiversidades e dos seus serviços, afetando cerca de 3,2 mil milhões de pessoas. No entanto, a distribuição das áreas degradadas é muito desigual, tendo atingido valores muito elevados em muitas áreas do planeta, em virtude das seguintes atividades: 1. Expansão da agricultura. 2. Sobrepastoreio. 3. Práticas agrícolas e florestais insustentáveis. 4. Expansão urbana. 5. Indústria extrativa. 6. Construção de infraestruturas. A todo este conjunto de intervenções sobre o território e os recursos naturais associam-se os efeitos de frequentes fenómenos climáticos extremos: secas prolongadas, ondas de calor e frio, chuvadas intensas e fortes tempestades. Perante este cenário, a escolha que a humanidade terá de fazer está entre continuar o crescimento desequilibrado dos últimos 50 anos, baseado em consumo e produção insustentáveis, ou transitar para uma vivência responsável com a natureza, com atividades, comportamentos e atitudes de solidariedade, antecipação e prevenção, a par de uma eficaz e eficiente implementação de medidas e ações de regeneração e recuperação das áreas e ecossistemas degradados. O recente reconhecimento do direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável, sendo relevante no contexto atual, coloca igualmente em evidência os direitos da natureza. Há mais de um século que se admite a degradação das terras e a desertificação, mas muito pouco se tem conseguido na recuperação das áreas afetadas ou na diminuição dos fatores responsáveis. Nunca será demais apontar as causas e as consequências destes dois fenómenos conjugados, mas é igualmente importante avançar com soluções para a sua mitigação e combate. Deste modo, interessa sublinhar que o custo da inação é 3 vezes superior ao custo da restauração ou da recuperação das áreas degradadas e que benefícios de curto prazo, por gestão inadequada e uso insustentável, se repercutem, em muitos casos, em perdas a longo prazo. Uma análise de custo-benefício que integre as dimensões ambientais é essencial para fundamentar decisões sobre o território. A área de terras degradadas a nível global é cada vez maior e assiste-se a uma acérrima disputa por recursos naturais e terras de cultivo, em função de usos que competem entre si por solo e água. Estas atividades insustentáveis
têm como efeitos a diminuição da produção de alimentos por infertilidade e destruição dos solos, decréscimo na resiliência natural dos ecossistemas e redução na quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Pensar que em 2050, nas zonas de climas áridos, semiáridos e subúmidos secos, que são as mais suscetíveis à desertificação, vão viver cerca de 4 mil milhões de pessoas, implica ter consciência da urgência de medidas que evitem ou reduzam a degradação das terras e permitam, ao mesmo tempo, a produção de alimentos e a preservação de recursos hídricos, para minorar ou evitar a insegurança alimentar e conflitos que possam causar instabilidade política, económica e social e façam deslocar, como calculado, de 50 a 70 milhões de pessoas. Com este ensaio, pretende-se dar a conhecer, num primeiro momento, o fenómeno da desertificação, apresentando e descrevendo os fatores e processos que estão na sua origem, bem como os impactos ambientais e socioeconómicos resultantes e a sua incidência global. Num segundo momento, centrar-se-á a atenção em Portugal continental, apresentando a distribuição espacial e o grau de gravidade da desertificação, um diagnóstico das atividades e efeitos nas regiões mais afetadas e ainda o trabalho desenvolvido no sentido da mitigação das suas causas e adaptação às suas consequências, tendo por pano de fundo a realidade nacional e a necessidade de cumprir os compromissos assumidos pela assinatura da Convenção das Nações Unidas de combate à desertificação. Neste sentido, apresenta-se a história do campo experimental de Valformoso, no concelho de Mértola, um local onde a investigação experimental contribui para a mitigação da mudança climática e a recuperação das áreas desertificadas. Desertificação, um fenómeno a compreender, um desafio a vencer. O que é a desertificação? Em 2006, Kofi Annan, secretário-geral das Nações Unidas, referiu-se à desertificação como um dos processos mais alarmantes de degradação ambiental e a mais trágica consequência do uso irracional dos recursos naturais vitais, como o solo, a água e a vegetação. Em 2022, na apresentação do Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, as Nações Unidas consideraram a desertificação, a par da mudança climática e da redução de diversidade biológica, como um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. Este problema ambiental afeta cerca de 1/6 da população mundial e 1/4 da... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.